Agora a gente vai escutar aquilo que o Senhor tem para falar conosco, né? Aquilo que Ele já separou para nós, né? Aquilo que Ele sabe que já vai direitinho no nosso coração e nós temos a certeza de que nós vamos guardar, né? Porque é um alicerce, é a palavra que nos alimenta, né? É a palavra que nos fortifica, que nos deixa forte, né? A gente, né, como as pessoas normais, a gente come, a gente bebe, a gente vive, mas o que alimenta nós verdadeiramente é o que vem do Senhor, né, espiritualmente falando, né? É o alimento de cada dia, é o pão, é a água de cada dia que Ele nos dá, né? Que Ele tenha misericórdia de nos apresentar, de nos fortalecer, né? O que o Senhor nos fala nessa tarde se encontra em Salmos 25, Salmos 27, tá? Salmos 27, o versículo 3, amém? 27, versículo 3. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria, ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Que lindo, né, irmãos? Aqui nessa palavra quer dizer que, né, o salmista Davi, né, ele quer dizer assim, que ainda que um exército, que ainda que a multidão se levantasse contra ele, né, que ainda que cercassem o coração dele, né? Que ainda que a guerra se levantasse contra ele, né? Que tudo, né? É o que acontece com nós hoje, né? Tudo se levanta, né? As pessoas que, infelizmente, por enquanto, ainda elas não estão no foco, né? No foco do quê? No foco do Senhor Jesus Cristo. Então, tem bastante levante, tem bastante coisas e pessoas que se levantam contra nós. Mas aí na palavra do Senhor também vai falar que não devemos lutar contra a carne e o sangue, né? E sim os principados. Quem são os principados? É aqueles que estão aí, ó, ao derredor, né? As coisas do diabo, né? Que estão aí tentando nos tragar a todo momento. Eles procuram, né, o diabo procura a todo tempo uma brecha, né, uma flechinha assim, uma brechinha que você dá é onde ele, né, taca a flecha dele para nos atingir, para nos fazer parar, para nos fazer prostrar, né, mas em quem nós devemos prostrar o nosso joelho é a Deus, né? Então aqui o salmista vai dizer para nós que ainda que um exército se levante, que ainda que tenha guerras, né, nada vai atingir ele, né? Por quê? Porque o coração dele, a confiança dele está no Senhor. E é assim que nós devemos estar, irmãos e irmãs, né? Eu, você, a confiança nossa tem que estar no Senhor. O coração nosso tem que estar voltado ao Senhor, né? Deixa que levante, deixa que perturbe, né? Sempre orando, sempre clamando, sempre falando com Deus, sempre com o coração reto a Ele, sempre fazendo súplicas a Ele. Não devemos somente lembrar dele a hora que nós queremos as coisas. Não devemos somente joelhar na hora que está triste, na hora que está enfermo. Temos também, lógico, mas não só assim, né? O que o Senhor fala para nós, que Ele é o Deus que está conosco a todo momento, seja no momento ruim, seja no momento bom. Então nós temos que lembrar dele também nos momentos bons, né? Se prostrar a Ele, agradecer a Ele, clamar a Ele. Obrigada, Senhor, obrigada por mais um dia, obrigado pela bênção, obrigado pelo que o Senhor faz. Olha, Senhor, hoje eu não estou bem, mas eu te agradeço, né? Porque muitas das vezes
A gente vê, assim, pessoas que se revoltam contra Deus, que se revoltam contra as coisas de Deus, né? Muitas das vezes se revoltam porque foi num lugar, numa denominação, que não foi bem recebida, que não foi bem querida ali. E daí a pessoa, às vezes, se revolta contra Deus, fala, Deus, mas o Senhor estava lá dentro, por que eu não fui bem quista, eu não fui bem querida ali? Mas, irmãos, o Senhor é o Deus que está conosco em todos os lugares, em todas as situações. Pode ter certeza que se aconteceu alguma coisa ali, o Senhor é o Deus que vai chegar com você. O Senhor é o Deus que vai aconchegar o teu coração. E o Senhor, Deus, é o Deus que vai te mostrar a direção certa para onde você deve ir, né? E se Deus quer que você continue ali, continua. Não sei o que eu estou falando, mas eu vou falar. Sim, Deus brada no meu coração. Continua ali. Não importa o que aconteça. Porque o Senhor Deus vai te usar. Até mesmo para confundir os que acham que são. Eita Deus. O Senhor é o Deus que confunde aqueles que acham que são. Às vezes pensa que você não é nada, eu não sou nada. Mas quem que ela pensa que é? Quem que ele pensa que é? Deus vai mostrar quem que somos. Não adianta eu querer ficar, ai, hoje eu sirvo a Deus, hoje eu vou mostrar para vocês quem eu sou. Não, eu não vou mostrar nada. Eu não sou nada. Quem vai mostrar quem eu sou, que hoje eu estou sendo, porque o Senhor me levantou, é Ele. É Ele que vai falar assim, olha, Ele vai mostrar para as pessoas, olha como que está andando, olha como que está agindo, olha a vida dele, olha a vida dela, como mudou. As pessoas automaticamente vão ver isso, porque você, eu, nós temos que mudar de dentro para fora, né? Não adianta a gente querer mudar só em frente, que nem aqui as câmeras, mudar só em frente as pessoas lá na igreja, né? Aí chega, hoje mesmo eu escutei isso, irmãos. Teve uma pessoa hoje que foi lá e falou, você conhece minha mãe? Minha mãe é fulana. Ela escuta a rádio lá, ela escuta a hora que Deus fala com você lá. E tem uma vizinha minha lá que ela vai na igreja todo dia. Olha pra você ver como que é as coisas. Ela vai na igreja todo dia. E daqui a pouco eu escuto aqueles palavrão lá dentro da casa. Eu não entendo isso. O que quer dizer isso? Aí eu falei assim, olha moço, cada um é cada um. Quem sou eu para julgar, né? Mas se essa pessoa tá assim, então ela não mudou totalmente o que ela deveria mudar. Daí tem que se converter de novo, né? Tem que se converter, tem que entregar verdadeiramente para Deus. Porque Deus é o Deus que faz tudo por completo. Ele não faz nada pela metade, né? Ele não mudou pela metade. No caso, ele não mudou só eu pela metade. Ele não mudou olha, se eu vou mudar você só a metade. Você vai entregar a palavra e a hora de terminar, aí é com você. Não. Ele está comigo fortemente mudando eu aqui. Ele está comigo fortemente mudando lá no comércio que eu trabalho, né? Foi falado isso também hoje. Eu entendo você, falou assim a pessoa. O rapaz falou, eu entendo você. Eu escuto por aí, você viu lá na rádio, a moça tá lá, ela prega, daqui a pouco você vai ver, ela tá lá no bar. Aí eu mesmo falei, eu defendi você. Eu falei assim, ela tá lá porque ela trabalha, ela corre de lá, ela com o esposo dela. Mas você viu ela fumando, bebendo, fazendo alguma coisa lá? Daí a pessoa ficou com a cara no chão, Dani. Eu falei, amém. Né? Porque Deus coloca as pessoas para nos defender. E eu fico honrada por isso. Eu até agradeci a ele, eu falei, amém, né? Por quê? Porque eu não sou melhor que ninguém, né? Se eu tô lá, e também não sou pior. Se eu tô aqui, eu não sou melhor. Se eu tô lá, eu não sou pior. Aonde eu tô, o Senhor brada. Aonde eu ponho as plantas dos meus pés, o Senhor está comigo. Eu ministro aqui, eu ministro lá, eu ministro onde eu vou, nas casas que, graças a Deus, Deus está me usando de novo. As pessoas estão me ligando, estão pedindo ajuda, não para mim, que quem sou eu para ajudar? Quem sou eu? Eu não sou nada, eu não sou ninguém. O arroz que eu tenho, o feijão que eu tenho, a carne que eu tenho, o ovo que eu tenho, é o Senhor que me dá. E se Ele me der para dividir, eu vou dividir. Então, não sou eu. Ele me usa para isso. Porque nós, a carne nossa, é egoísta. Às vezes fala, eu não vou dar não, vai que falte amanhã, né? Mas o Senhor fala, pode dar.
pode dar que eu sustento, né? O Senhor não mandou os corvos sustentar lá com a carne, lá na palavra dele fala, né? As irmãs aí que tá aí comigo, tá vendo aí, né? Tá junto conosco aí, vai saber qual que é o versículo. Ele não mandou lá e não abençoou, e não foi com a carne e não comeu todo mundo. O Senhor não multiplicou os pães e os peixes. É isso que o Senhor faz na nossa vida, né? Então, onde a gente tá ministrando. Né? Antigamente, quando não tava tudo no comecinho, às vezes o meu esposo, ele olhava assim para mim e falava assim, nossa, né, tipo assim, né, você vai ministrar ali, você vai falar, a pessoa vai embora, né, tava no comecinho. Hoje não, hoje ele próprio fala, viu, tem fé em Deus, crê em Deus, Deus vai te ajudar. Olha, não faz isso, não fica bebendo tanto assim, sabe? E eu glorifico a Deus. Porque as pessoas falam assim, Dani, mas você tá lá no comércio, você não quer que as pessoas bebem, você não... Olha, eu tô entrando nessa palavra, que Deus abençoe, Deus está me sustentando, e eu vou falar. Irmãos, sim, eu preciso sim que as pessoas estejam lá, mas não somente para consumir o erro, mas também tem coisas boas lá, sabe, menina? Tem o chocolate, tem o arroz, tem o feijão, tem o óleo, tem o leite. É até emocionante de falar, eu chego a me arrepiar. Tem tudo lá, sabe? Deus brada naquele lugar, né? É um lugar que não é aconchegante para as pessoas estarem ali falando de Deus, é sim, porque eu falo, é um lugar aconchegante para as famílias, né? Então, Deus brada onde a gente vai, onde a gente está indo com amor por Ele, a gente somos bem recebidos, né? Então, que nem eu estava falando, Deus, Ele está me usando de novo nessa forma como Ele sempre me usou. De as pessoas tá falando, olha, me ajude em oração, eu recebo você na minha casa, porque eu sei que você é bem-vinda, você vem com Jesus Cristo, sabe? E isso é gratidão, irmãos, né? E o Senhor fala para nós nessa tarde, ainda que a guerra, ainda que a multidão esteja te assolando, esteja assim te apertando, sabe? Ainda que a enfermidade está falando que você não vai conseguir, para você desistir, que não dá mais para você, é mentira. Isso é mentira do diabo. O Senhor sempre vai ter um escape para o nosso bem. A gente não sabe como que vai ser o escape dele. Se é para a gente estar aqui, se é para a gente subir com ele, né? Que nem o salmista Paulo falava, né? Viver para mim é bênção, né? Eu vou falar mais ou menos assim, viver para mim é bênção, morrer, amém, né? Se nós estamos aqui, estamos com o Senhor, glória a Deus. Se nós morrer e formos com o Senhor, amém também, né? Mas o Senhor, Ele tem um propósito de vida para cada um de nós. Então nós temos que estar firmes. Chegou a enfermidade, chegou o desespero, chegou a fome, que eu creio que nós, servos do Senhor, o Senhor não deixa passar fome, não deixa nada de mal acontecer. O Senhor levou com Ele, está com Ele, né? Que nem eu sempre falo aqui, sempre o Senhor ministra no meu coração, o Senhor de tremer, irmãos. O Senhor troca o fardo dele conosco. E daí o nosso fardo se torna mais leve. Não deixa a multidão te apertar, né? Que nem tem na palavra do Senhor também, aquele que era o enfermo, né, que não conseguia andar, né, então ele estava ali, sempre na porta formosa, né, pedindo, né, e o Senhor escutou ele, né, o seu amigo dele saíram, foi lá, pelo teto lá e entrou lá dentro, e o Senhor ajudou ele, o Senhor curou ele, e assim somos nós. Se a multidão aperta de um lado, aperta do outro, sempre Deus vai dar um escape para nós sair. Não devemos se prostrar por causa da multidão, né? A multidão que eu falo, a multidão do mal, né? Porque o diabo, ele está sempre procurando aqueles que estão mais vazios de Deus, vamos dizer assim. Aquele que está mais procurando as coisas do mundo. Então, aí o inimigo, ele faz bagunça mesmo, sabe? Mas aquele que está prostrado, aquele que está firme na rocha, está com o coração voltado ao Senhor. Isso não quer dizer que você tem que viver dentro da igreja 24 horas. Não. Não é isso, irmãos.
O que o Senhor quer de nós, que espera de nós, que nós tenhamos um coração grato. Grato a Ele, grato a quem nos ajuda. Porque o Senhor coloca as pessoas para nos ajudar. O Senhor está sempre colocando um, colocando o outro. O Senhor está sempre abrindo as portas para nós. E nós temos que estar sempre gratos a isso, né? E entregar na mão dele. Não deixa que nada aconteça não, irmãos. Não deixa o inimigo deixar você prostrado, não. Às vezes você vai num lugar, a pessoa te trata mal, aí você fica cabisbaixo, você fala, meu Deus, por que eu mereço isso? Não, você não merece isso. Nós não merecemos isso. Ninguém merece isso. Às vezes é o inimigo ali que está ali, ó. Às vezes vai ser uma bênção que você vai receber, o inimigo vai e tenta tirar. Hoje mesmo, na hora que eu cheguei aqui na rádio, né? Essa pessoa, acho que ela tá aqui ainda. Ela automaticamente contou um testemunho da vida dela para mim, a Milena escutou aqui. Eu só não vou abrir o áudio porque eu não pedi autorização para essa pessoa. Mas ela falou, meu filho estava nas drogas, meu filho hoje conseguiu sair, ele comprou um carro, sabe? Tudo na oração. É isso aí, é na oração, é pedindo oração, pedindo ajuda, né? O meu neto não conseguia viver sem mim, ficava doente, hoje ele está bem, voltou para a escola. Isso é gratificante, é o que nós esperamos do Senhor, né? Nós não estamos esperando carro, casa nova, coisas assim, né? Lógico, quem que não quer? Nós quer sim, né? Eu quero uma casa nova. E o Senhor, a hora que Ele quiser me dar, né? Eu recebo, né? Porque eu não tenho uma casa própria ainda, mas em nome de Jesus eu vou ter. Mas não é só nisso que eu penso. É a gratidão de poder a pessoa falar para mim assim, olha, Dani, a oração, o Senhor escutou, né? Então a pessoa não se deixou pela, mas você vai ter uma rádio? Sabe, isso é a multidão do mal, viu, irmãos? Mas você acha que pela rádio Deus faz? Lógico que Ele faz. Ele faz, né? Temos prova disso que o Senhor faz. E a prova maior que eu tenho disso é que eu estou aqui ministrando a palavra do Senhor, eu estou aqui tremendo, sabe? E a hora que eu chego de noite no culto, Deus usa o vaso dele para falar praticamente, às vezes até é o mesmo, é salmos, às vezes é até a mesma coisa que eu ministrei, que o Senhor ministrou aqui. Isso é maravilhoso, irmãos, tá? Então o Senhor fala assim para nós não deixar que nada nos atrapalhe, né? Ainda que o exército me cerque, né? Ainda que o exército me cercasse, o meu coração não temeria, os nossos corações não vão temer ao mal, a palavra contrária, a oração contrária, tudo aquilo que jogam para nossas vidas, porque tem isso. Tem pessoas que querem o nosso mal. Tem pessoas que jogam a palavra contrária, faz oração contrária. Ah, Dani, mas você é servo de Deus, você acredita nisso? Irmãos, não é acreditar. A questão que, do mesmo jeito que existe o bem, existe o mal, né? O meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiarei. Nele confiaria. Nele quem? No Senhor. Ainda que a guerra dentro da sua casa tá assim, ó. Um xingando, o outro falando, o outro, às vezes, Deus o livre, não sei. Tá bebendo, tá usando droga, tá ali, você tá ali com a Bíblia, você tá ali pensamento em Deus, você tá orando e sem guerra, sabe? Sem guerra que nós temos que passar. Mesmo assim, não desista. Prostre-se o joelho no meio da guerra, no meio da multidão, no meio do nada, o Senhor te levanta e te faz ser tudo. Amém? Às vezes as pessoas olham para nós assim e falam assim, nossa, mas essa pessoa aí, quem é ela para estar ministrando? E o Senhor mostra quem somos nós. Às vezes as pessoas olham e falam assim, nossa, mas eu vou falar de mim, né? A Dani, ela vai na rádio, ela tá na igreja, e às vezes vai como que tá a casa dela lá, porque lá na minha casa, irmãos, não tem ainda quem sirva a Deus, assim, que vai, que nem eu vou na igreja, que, sabe? Mas tem as pessoas, né? Tem meus filhos, meu esposo, que são gratificantes a Deus, que eles não vão lá na igreja, eles não estão lá. Mas se eles puderem entregar uma palavra, se eles puderem fazer um bem, eles estão fazendo, né? E eu creio que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E é assim que nós temos que crer.
É desse jeito que Deus vai usar. É desse jeito que Deus usa nós, né? Porque o nosso alicerce começa dentro da casa, né? Tanto as guerras também. A gente tem guerra dentro da casa. Tem horas que eu falo, Senhor da glória, me ajuda, né? E o Senhor automaticamente entra lá e vai assim, ó, cessando, né? E é nesse movimento aí que o Senhor vai nos usando. É nesse movimento que o Senhor vai colocando tudo no seu lugar, né? E é desse jeito, irmãos. Não sofra, não teme. Entregue o coração verdadeiramente para o Senhor. Tá numa guerra espiritual, tá com uma depressão, tá numa enfermidade que os médicos já falaram, olha, essa aí não tem jeito, você não vai ter mais. Não, você tem sim. A última palavra é dele. Ele é o médico dos médicos. Amém? Então, creia, confie e não esquente a cabeça com o oposto. Com aquele que se diz que você não é nada, com aquele que diz que a sua guerra não vai acabar, vai sim. O Senhor Deus, essa tarde, nos fala, eu sou Deus para cessar a guerra. O que eu quero? O Senhor fala assim para nós, o que o Senhor quer de nós? Joelho, crê somente nele, crê no Senhor. Né? A gente tendo fé, como um grão de mostarda, como diz na palavra, é o suficiente para Deus entrar, derrubar qualquer guerra. Qualquer Satanás que tiver na nossa frente vai cair por terra, porque o nosso Deus está conosco. Maior do que as lutas é o Senhor que nós servemos. Amém? Não se importe com as guerras. E é isso que o Senhor ministra hoje no nosso coração. Guarde essa palavra, irmãs, irmãos, guarde bem guardadinho aqui, ó, no coração. Não tema. Não tema aqueles que estão te afrontando. Entrega na mão de Deus. Não bata de frente. Eu já fui muito assim, de bater de frente. Já fui muito de, não quero saber, eu não vou a lugar nenhum. Eu vou entregar na mão de Deus. Porque o inimigo, ele está sempre querendo nos confundir. Ele está sempre, vai lá fazer. Não escuta a voz do inimigo, não escuta a voz do opressor. Escute somente a voz do Senhor. Que Ele é o que está nos bradando, nos abençoando e nos livra do mal. Amém?